Glória a Deus, povo de Deus, Pai do Senhor. Boa tarde a todos. Quero trazer essa palavra ao seu coração. Palavra essa que o Senhor tem ministrado aqui nesse lugar, nessa igreja, no meu coração. Palavra essa que esse mês veio forte, essa semana mesmo veio forte no nosso entendimento. Eu queria trazer essa palavra ao seu coração diante do evangelho que está tão escasso, diante do evangelho que temos escutado tantas coisas nesses últimos dias que desagradam o coração de Deus. Tantas coisas que nós temos escutado isso e Deus tem falado no meu íntimo que os pregadores, os ministros de Deus, os homens e as mulheres precisam de uma cura de identidade. Eu quero usar como texto, como base, Gênesis 32. Gênesis 32, versículo 26, diz assim, Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Então perguntou, pois como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Vou repetir. Então o anjo lhe perguntou, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevalecestes. Glória a Deus. Aqui quando Jacó sai da casa do seu pai, ele vai para a casa do seu tio, e se você é conhecedor da história sabe que ele passou muito tempo na casa do seu tio, e agora ele está retornando novamente, e nesse retorno ele está trazendo na bagagem 11 filhos, 2 esposas, 2 servas, servos, está trazendo muito mantimento. Ele se torna um cara próspero e rico, mas contudo precisava de uma coisa mais. Ele precisava ser curado, a sua identidade precisava ser curada. E quando o anjo chega para ele aqui, a Bíblia diz que na alvorada, a Bíblia diz que ele começa a lutar e brigar com o anjo. Ele começa a lutar com o anjo, e tudo que ele queria é uma bênção. E me perdoe você, porque há muitos pregadores que usam esse termo para dizer que ele queria uma bênção material, e nós entendemos no texto e no seguinte do contexto que não era uma bênção material, era sim uma bênção espiritual, porque o que ele estava querendo ler era força para enfrentar o seu irmão Esaú, e ele não poderia voltar da mesma forma. Jacó sai correndo, sai fugido, porque o seu irmão Esaú queria o matar. Agora ele está voltando e precisa dessa força. E sabe, Deus precisa curar a identidade dos pregadores, de muitos cristãos, irmão. Eu quero dizer para você que ser crente dentro da igreja é fácil. Eu quero ver você ser crente fora da igreja. Você pula, você fala em línguas, você faz isso, você faz aquilo outro dentro da igreja. Para que importa isso dentro da igreja, querido? Você tem que fazer fora dela, mostrar o seu amor pelas almas, pelas vidas, fora da igreja, não é dentro da igreja. Chamar a atenção. E nós precisamos dessa cura interior. Quando ele luta, fica lutando com o anjo toca a coxa dele, porque em todo encontro com Deus, você perde uma coisa sua e você ganha uma coisa dele. Todo encontro com Deus, cada culto, cada manifestação, cada encontro com a palavra de Deus, você perde um algo seu e você conquista um algo dele. Isso é notório. Você perde um algo seu e você recebe um do Senhor. Então todo culto, todo avivamento que nós viemos encontrar, um dos pontos que nós queremos entender é isso, que nós temos que perder alguma coisa. E nesse momento o Jacó perde o seu mandado. Mas não é sobre isso que eu quero falar, porque quando o anjo olha para ele, o anjo diz uma palavra profética, uma palavra que tem como base o passado, quando ele diz, como tu chamas? Como é o teu nome? Qual é o seu nome? Então Jacó, ele diz que ele realmente fala o nome dele. Ele diz, me chamo Jacó.
Nesse momento Deus estava curando a identidade de Jacó. E por quê, pastor? Por que ele estava curando a identidade de Jacó? Simplesmente com essa pergunta. Talvez para você uma pergunta simples, talvez para você uma pergunta que não tenha tanto sentido, mas se você é um conhecedor da palavra de Deus, você vai entender que essa palavra, o que o anjo, que é a teofania de Deus, Deus em forma de alguma coisa, a teofania é isso, então era o próprio Deus em forma de anjo aqui. Quando ele diz, como é o teu nome? Jacó diz, sou Jacó. E veja, a Bíblia diz que Deus só abençoa ele depois que ele diz quem ele realmente é. Deus só abençoa ele quando ele diz realmente quem ele é. E por que isso? Simples, quando a gente pegar Gênesis 28, nós pegamos Gênesis 32. Em Gênesis 28, a Bíblia diz que o próprio Jacó, esse Jacó, ele se disfarça de Esaú, do seu irmão mais velho, para receber uma bênção de seu pai. Então ele se disfarça, e quando seu pai faz essa mesma pergunta, o seu pai Isaac já estava cego, já não via muito bem, então ele faz essa pergunta, quem é meu filho? Em Gênesis 28 ele diz, sou teu filho Esaú. Mas não era Esaú que estava falando, era Jacó. Jacó estava disfarçado de Esaú. Então Deus agora está curando a identidade de Jacó em Gênesis 32. Porque Deus agora está perguntando, quem é você? O que Deus estava querendo arrancar e atrair de Jacó era exatamente isso. Se ele não ia mentir como ele mentiu para o pai dele, se ele não ia disfarçar como ele disfarçou para o pai dele. Então Cristo aqui, ele cura a identidade de Jacó quando ele pergunta, como é o teu nome? Da mesma forma que o pai perguntou para Jacó, e Jacó mentiu dizendo que era Esaú para conseguir uma bênção. Aqui Deus diz para ele, como é o teu nome? E ele diz, me chamo Jacó. E sabe, Deus nesse momento cura a identidade de Jacó. E Deus só pode abençoar, irmão, aqueles que têm uma identidade. Deus não pode abençoar você se você vive uma outra identidade. Deus não pode abençoar você sendo mal, mas mostrando que é bom, ou você sendo bom, mostrando que é mal. Deus não pode te abençoar dessa forma. Deus quer te abençoar na sua verdadeira identidade. Quantos pregadores, irmão, do Evangelho de Deus vivem uma identidade que não é sua, estão como Jacó, e Deus quer curar essa identidade. Cristo quer curar essa sua identidade, irmão, e mostrar realmente a sua identidade, quem você é. Muitos pregadores, irmãos, estão como os irmãos da Universal. Me perdoe, quem é da Universal, me perdoe, mas parece robozinhos, irmão. Parece todos robô, tudo igual ao outro, todos têm a personalidade do outro. Não, irmão, você tem que ter a sua própria personalidade. Você tem que ser a própria forma de se comunicar, a sua própria forma de falar, de adorar o Senhor. Eu não posso adorar pulando porque eu vi alguém adorando pulando. Eu não posso adorar fazendo coisas estrambólicas porque eu vi outra pessoa fazendo. Não, irmão, eu tenho que ter minha própria identidade, e Cristo quer curar a sua identidade em nome de Jesus Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um tem uma função, cada um tem um separamento específico para o corpo do Cristo, sendo que o próprio Cristo é o cabeça de tudo. Então quando o anjo diz para Jacó, aliás, quando o anjo diz, como te chamas? Deus sabia, irmão, Deus sabia. Três perguntas óbvias, nós encontramos em toda a Bíblia que Deus faz. 3 perguntas óbvias. Primeiro ele pergunta quem é você, depois ele pergunta onde você está, depois ele pergunta o que você quer. Todas essas coisas ele sabe. Todos esses desejos ele sabe. Ele sabe como é seu nome, ele sabe o que você quer, ele sabe onde você está, mas ele pergunta, irmão. E quando ele pergunta, não é porque ele não sabe, é porque você não sabe. Quando em Gênesis capítulo 3, a Bíblia Sagrada diz que Deus aparece num jardim. Quando ele vai para o jardim e ele diz, Adão, onde estás? Não porque Deus não soubesse onde Adão estava. Quando ele diz, Adão, onde está? Ele estava dizendo, Adão, você não está no mesmo lugar, cara. Adão, onde está você, Adão? Eu estou no mesmo lugar e não estou te encontrando no mesmo lugar. Quando ele diz, Adão, onde está? Ele está dizendo, Adão, você está fora do lugar.
Adão, você não está no mesmo lugar. Adão, você está tão distante, Adão. Então quando Deus diz, Adão, onde você está, não era porque ele não sabia, era porque Adão mesmo não sabia onde estava. E sabe, Deus precisa curar a nossa identidade, irmão. Curar a nossa identidade, sermos verdadeiramente aquilo que Deus quer que a gente seja. Não, temos que ser cópias de Cristo, irmão. Tomar, por exemplo, os homens de Deus, mas não ser igual a Ele, irmão. Se vestir igual a Ele, falar igual a eles. Não, eu tenho que ter exemplos como eles. E Deus quer curar essa identidade. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 1 sobre um rei. E esse rei está muito doente, ele procura a ídolos. E Deus manda avisar pela boca do profeta Elias que ele iria morrer. Então o profeta Elias vem e encontra com alguns soldados, alguns servos dele. E esses servos levam essa palavra de Deus através da boca de Elias para o rei. E o rei pergunta, como é a forma dele? E ele diz, não, ele é um cara assim, assim e assim. As suas vestes são humildes. Automaticamente o rei diz, é Elias. Porque aquela identidade só cabia em Elias. Aí a gente quer ser abençoado, irmão. Se nós estamos querendo ser abençoados fora de uma identidade. O anjo estava dizendo para Jacó, Jacó, para conseguir bênção dos homens, você mente a sua identidade. Você pode se esconder. Você pode dizer que você é uma coisa sendo outra coisa. Você recebe a bênção. Você consegue enganar os homens. Mas a mim, como te chama, Jacó? Como é o teu nome? Jacó disse, não, eu sou Jacó. E quando ele disse que ele é Jacó, Deus, não, você não é mais Jacó, você é Israel. Você é príncipe. Sabe quando a nossa personalidade, a nossa identidade vai mudar? Quando nós dissermos a verdade. João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,34 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz que nós, Paulo dá uma pegada nos Gálatas, tremendo. Ele diz, olha, não vos tornei a voltar ao jugo da escravidão. Ou seja, irmão, o Redentor que Jó diz, o Redentor é esse, aquele que paga a dívida. Ele já pagou a nossa dívida, nós não podemos voltar novamente, querido. Não. Como é que eu posso estar dentro de um ambiente eclesiástico, dentro de uma igreja, mostrando santidade que eu não tenho fora dela? Então Cristo quer curar essa identidade dentro da gente, irmão. Curar uma identidade, para as pessoas olharem. Cristo veio exatamente como a Bíblia disse que ele ia vir. Isaías 53 diz que ele era um homem de dores, os homens olhavam para ele, homem que escondia os seus rostos quando olhava para ele. Ele veio exatamente dessa forma, irmão. Ele não fugiu da sua identidade. E quando ele foi glorificado, também não fugiu da sua identidade. E Cristo vai curar a nossa identidade em nome de Jesus Cristo. Esse é o tempo de Cristo curar a identidade da igreja. Chega, irmão, de charlatão. Chega de ladrão, irmão. Chega de bandido na igreja. Está cheio de bandido. Os bandidos hoje, irmão, não estão usando mais armas, estão usando Bíblia dentro da igreja. Estão usando Bíblia dentro da igreja. E o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 2 que por causa desses tais, o nome de Cristo é blasfemado. Por isso as pessoas falam mal dos cristãos, falam mal dos crentes, falam mal. Eu não quero falar de crente evangélico, porque nenhuma dessas coisas eu encontro na Bíblia. Mas filho nós encontramos. Porque o filho sabe a vontade do seu pai. Jesus diz, olha, o filho vê o que o seu pai está fazendo e faz o mesmo. Que Cristo venha curar a nossa identidade. Por que eu tenho que mostrar para as pessoas? Por que eu tenho que mostrar para as pessoas uma pessoa que eu não sou, irmão? Muitos estão agarrados. Muitos estão agarrados dentro da religião. Porque tem medo de enfrentar a sua verdadeira personalidade. Muitos vivem dentro da religião porque o seu pai, a sua mãe, sua avó, sua tia ensinaram
e não tem personalidade, vive o que os outros dizem. Você tem vontade de buscar o Senhor verdadeiramente, mas não tem coragem, porque você tem medo do que os outros vão dizer, porque você tem medo do que as pessoas vão falar. Você tem medo disso. E sabe o que Cristo diz? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor, a verdadeira paixão por Cristo lança fora tudo. Tudo. Então que Cristo Jesus venha curar a tua identidade, para que você venha ser verdadeiramente filho de Deus. Como te chamas? Sou Jacó. Não, você não é Jacó, você é Israel. Que Cristo cure a tua identidade em nome de Jesus Cristo. E que você venha ser verdadeiramente aquilo e aquele que Cristo quer que você seja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Seja você mesmo. Não queira ser aquilo que as pessoas querem que você seja, não ser você mesmo. Deixa Deus curar a sua identidade. Fica com Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.